Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Estamos considerando os amigos de Cristo. Vamos voltar a considerar São Pedro. Já vimos como São Pedro conheceu nosso Senhor e como Jesus convidou a segui-lo, e ele, deixando tudo, passou a ser pescador de homens e apóstolo. Refletindo naquele encontro, nós recordamos quanto vale a pena dar a vida por Cristo, abandonar tudo para seguir o Mestre. Agora voltamos a falar de Pedro para meditarmos sobre a fé. Nós vamos considerar aquela ocasião em que Pedro caminhou sobre as águas no lago de Genezaré. Penso que esse episódio mudou a percepção da fé de Pedro. A partir daquele dia, graças a Deus, Pedro nunca mais duvidou do poder de Deus. Pode ter fraquejado e fraquejou negando o Senhor, mas não fraquejou mais na fé. Recordemos a cena. Ainda não tinha feito um ano que Jesus tinha revelado a sua vocação e Pedro o havia seguido. Estavam no mesmo local, o lago de Genezaré, também conhecido como Mar de Tiberíades. Jesus acabava de realizar um outro grande milagre, o da multiplicação dos pães, em que os apóstolos puderam observar de perto como os pães se multiplicavam e foram eles que distribuíram os pães à enorme multidão ali presente. Todos ficaram muito impressionados com esse milagre, tanto que o povo queria levar Jesus em triunfo para Jerusalém e proclamá-lo rei. Para escapar das aclamações do povo, Jesus despediu-se da multidão e pediu para os apóstolos que subissem na barca rapidamente para que fossem para outra margem do lago. Mas deve ter chamado a atenção dos apóstolos que Jesus não entrava na barca e continuava se despedindo das pessoas. Inesperadamente pediu aos apóstolos para partirem, provavelmente dizendo que depois se encontraria com eles. E eles se perguntariam, mas como? Ele dará a volta no lago sozinho? As pessoas não o seguirão? Mas, obedecendo às suas indicações, sem a entenderem, iniciaram a travessia. Contudo, no meio do percurso, começou a soprar um vento forte contrário que agitava as águas, formando ondas imensas que empurravam a barca para trás. O tempo ia passando e eles não conseguiam avançar. E foi ficando tarde e a noite os alcançou no meio do lago. Sorte que era uma noite de lua cheia e podiam ver algo. Lá pelas 3 da madrugada, levaram o maior susto, pois perceberam um vulto de um homem que avançava em sua direção, em direção à barca, caminhando sobre as águas. Ficaram apavorados de medo e vários deles começaram a gritar, levados pela superstição. É um fantasma! É um fantasma! Foi quando Jesus gritou-lhes, ainda longe da barca: "Tende confiança, sou eu, não temais."
E ao reconhecer Jesus que vinha ao seu encontro, Pedro, movido pelo amor a Jesus, quis sair ao seu encontro. Mesmo antes dele chegar à barca, e pediu-lhe audazmente: Senhor, és tu? Se és tu, manda-me ir até onde estás, por cima das águas. E Jesus respondeu com voz forte: Vem! Ao seu comando, Pedro saltou sobre a água e observou que ela o sustentava. E começou a caminhar sobre as águas em direção a Cristo. Porém, de repente, ocorreu uma rajada de vento mais forte, violenta, e Pedro sentiu seu coração fraquejar e duvidar, e imediatamente começou a afundar e a submergir. E gritou para Jesus: Senhor, socorro! O Senhor já estava perto dele, estendendo a mão, apanhou-o pelo braço e puxou-o novamente para a superfície do lago. E imediatamente o censurou, dizendo: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Talvez o próprio Pedro tenha se questionado: por que eu duvidei? Eu já não estava andando sobre as águas. Por que duvidar então de que isso era possível? Por que deixei entrar o medo, o receio do mar não mais me sustentar? Por que deixei entrar a lógica humana? Não é possível andar sobre as águas. Por que pensei: morrerei afogado? E nesse exato momento em que duvida, Pedro começa a afundar. Reparem no seguinte: Jesus não censurou Pedro em nenhum momento pela sua temeridade, por ter pedido algo que era impossível, caminhar sobre as águas. Mas sim, o repreendeu por ter pensado que Jesus lhe iria deixar na mão, exposto sozinho ao perigo. Devemos aprender todos essa lição. Não podemos duvidar nunca do amor de Jesus por nós, senão nós nos afundamos. E confiemos nas palavras de Cristo, que também nos diz: vem, pois elas sempre se cumprem em nossas vidas. Não há impossíveis para Deus, desde que tenhamos fé. Meditemos nessa cena e apliquemos à nossa vida. Não é verdade que nos chama a atenção, à primeira vista, que Jesus tenha dito a Pedro, homem de pouca fé? Poxa, Pedro teve muita fé ao começar a caminhar sobre as águas, saindo do barco. Provavelmente nós nem colocaríamos o pé fora da barca, vendo o mar revolto. Vocês colocariam? A fé de Pedro não parece tão grande em comparação com a nossa. Mas Deus o censura. Por quê? Porque ele duvidou, vacilou. E nós? Às vezes também não vacilamos? Não duvidamos do poder de Deus? Não duvidamos do seu imenso amor por nós? Nós muitas vezes não começamos com brios a caminhar em direção a Jesus através das nossas orações, das práticas de piedade, depois de um retiro espiritual, por exemplo, mas depois paramos e nos afundamos. Não somos inconstantes na prática do bem? Por outro lado, podemos também reconhecer que nós temos fé, pois nos propomos a caminhar em direção a Jesus, a ter uma vida de oração, a combater os nossos defeitos, a ajudar os demais, a querer a santidade. Mas, sem dúvida, também podemos ouvir em nossos corações: homem de pouca fé, por que não se manteve constante?
Por que não continuou avançando? Por que também duvidou e por isso afundou? Observando essas bruscas reviravoltas na vida de Pedro, que começa a andar sobre as águas, levado por uma loucura entusiástica e corajosa, até desprezar a prudência mais elementar, e no momento seguinte se assusta com aquilo que se atreveu a empreender, recuando em face das dificuldades. E reconheçamos que somos assim, inconstantes. Nossa fé, não menos que a de Pedro, sofre altos e baixos, que constituem uma séria dificuldade na nossa vida. Desânimos diante das dificuldades da vida, às vezes com a impressão de que está tudo ruim, afundando, dúvidas teóricas ou práticas, inconstância no ânimo e na vontade. Nossa fé também oscila. Há ocasiões em que as verdades da fé se apresentam ao nosso espírito sob uma luz que nos convence invencivelmente. A filiação divina, esse amor paternal de Deus por nós, a presença de Cristo na Eucaristia, a intercessão maternal de Maria na nossa vida, a proteção dos anjos da guarda, a graça dos sacramentos. Tudo vemos com clareza, com profundidade. E depois, às vezes pouco depois, essa absoluta certeza parece definitivamente abalada. Uma incerteza se levanta sobre as nossas convicções mais profundas. Logo depois, nada nos parece tão certo assim, nada parece provado. Nesses momentos, nem nos atrevemos a dizer, eu creio. E nesses casos, é preciso dizer com a mesma prontidão a oração que salvou Simão Pedro. Senhor, socorre-me. Senhor, salva-me. Há um episódio na vida de São Tomás More, quando ele estava preso, e nós sabemos que ele ficou 1 ano e meio preso até que foi decapitado. E ele foi visitado por sua filha Margarete. A ela ele dizia, nunca desconfiarei dele, Meg. Ainda que me veja desmaiar, sim, ainda que sentisse meu medo a ponto de lançar-me ao mar, lembrarei-me como São Pedro. Com uma violenta rajada de vento começou a afundar-se por causa da sua fé enfraquecida, e farei como ele fez, chamar a Cristo e pedir-lhe ajuda. E nós devemos fazer o mesmo, gritar, Senhor, salva-me. Mas pensemos, por que Pedro duvidou? Por que nós duvidamos? Os motivos podem ser diversos, mas todos se resumem neste. É que prestamos atenção a outras vozes e não prestamos atenção à voz de Cristo que nos diz, vem. Enquanto mantemos a presença de Deus, enquanto contemplamos e escutamos ao Senhor, os mais impressionantes argumentos da incredulidade não têm a menor força sobre nós. É o contrário. As mais insignificantes objeções conseguem deter-nos a partir do momento em que Deus já não ocupa o lugar central na nossa vida. São Pedro não hesitou em lançar-se às águas do lago. Nesse instante, ele só via a palavra de Cristo, vem. Mas quando prestou ouvidos ao ruído do vento, começou a submergir. E mesmo que em alguns momentos da vida nos sintamos submetidos a essa surdez temporária, eu não ouço a Deus, devemos rejeitar com força qualquer pensamento de dúvida. E mesmo que eu não ouça a Deus, que eu não veja nada claro, devemos repetir, Senhor, eu creio, ou pelo menos, Senhor, aumenta a minha fé. Há um episódio na vida de São José Maria simpático e bonito. No ano de 1972, São José Maria se encontrava com outras pessoas do Opus Dei
numa vila no norte da Itália, na zona de Brianza. O lugar é bem fresco, úmido, com chuvas frequentes, neblinas e tormentas às vezes. O padre Carlos Cardona, que também o acompanha, faz o seguinte comentário a Giuseppe Molteni, que é originário dessa região, e comenta: o tempo sempre aqui está nublado. Giuseppe se defende dizendo: Eppure, dietro le nuvole c'è il sole. Isto é, atrás das nuvens sempre há o sol. São José Maria ri daquele comentário e acrescenta: há momentos em que talvez por nossa falta de correspondência à graça, deixamos de ver a luz. Em outras ocasiões, o Senhor permite essa escuridão para provar a nossa fé e a nossa lealdade. Eu disse já faz muitos anos que no caminho para Deus, uma vez que se viu a luz da graça, da chamada divina, deve-se caminhar para a frente com fé, com inteireza, deixando talvez tiras de roupa ou inclusive de carne nos espinheiros do caminho. Mas temos que continuar com a certeza de que Deus é o mesmo de sempre e não pode falhar. Se somos fiéis, depois da tormenta e da escuridão, virá a bonança e brilhará para nós um sol maravilhoso, ainda mais luminoso. Meus filhos, depois de ter escutado a voz de Deus, não se pode olhar para trás. E nessa meditação sobre a fé, devemos questionar-nos: que resposta de fé estamos dando a Cristo na nossa vida? Confiamos plenamente no seu poder? Confiamos na divindade da Igreja? De que o céu está empenhado em que os cristãos sejamos santos? Temos consciência de que não estamos metidos em um empreendimento humano, mas divino? Acreditamos no valor da nossa vida aos olhos de Deus, no valor divino das coisas humanas? Gostaria de contar uma história acontecida com um bispo de Iauios, na região montanhosa do Peru, Dom Inácio Obergoso. Ele relata: haviam me chamado de um povoado da serra para que lhes rezasse umas missas. Celebrei em Juan Gascar a missa de domingo e saí a bom passo para lá, com a intenção de chegar à primeira hora da tarde e celebrar a missa vespertina. Minha cavalgadura caminhava mal por aquela trilha desfeita pelas chuvas. Mas não foi essa a única dificuldade. Pouco depois eu me vi rodeado de uma neblina cada vez mais espessa. Cheguei a uma encruzilhada de caminhos. Eu me recomendei ao meu anjo da guarda e deixei a mula caminhar ao seu gosto. A névoa era úmida, eu estava encharcado e tinha frio. Cantava e cantava, isso me dava ânimo. E além disso, alguém podia me ouvir? Muito frequentemente, uma petição ao Senhor para que me levasse a bom porto. Ao redor das 6 da tarde, houve um assobio. Deixei o caminho e me dirigi para o lugar de onde parecia provir. Pouco tempo depois, divisei a silhueta de um homem que pastoreava umas vacas. Chamei-o várias vezes e, por fim, veio ao meu encontro. Eu havia me desviado muito do caminho. Como já anoitecia, convidou-me à sua casa e eu aceitei. Depois agradeceria ao Senhor a ocasião que me havia oferecido para ajudar essa boa gente. O homem vivia em um casebre construído com palha. Ali se reunia toda a sua família. Sua mãe, de 80 anos,
estava muito doente. Quando soube que eu me encontrava ali, encheu-se de alegria, porque ela desejava muito confessar-se antes de morrer. Fazia muitos anos que, por falta de sacerdotes, não havia feito. Dei-lhe a absolvição, encomendei-a ao Senhor e falei com ela durante algum tempo. Depois lhe administrei a unção dos enfermos. De madrugada me acordaram. A avó estava morrendo. Falei-lhe ao ouvido muito devagar para que pudesse entender-me. Sorria, beijou o crucifixo e morreu. Rezamos o primeiro responso, a primeira oração pelos defuntos. Pouco depois, eu cavalgava de novo. O filho mais velho da casa me pôs em bom caminho. Entrei no povoado a tempo de celebrar a Santa Missa. Impressiona muito essa história, como Deus atendeu o pedido daquela mulher que não queria morrer sem receber os últimos sacramentos, e Deus ouviu as suas orações. Outro episódio que me chama a atenção é o ocorrido com um rapaz do Opus Dei, que seria um dos 3 primeiros sacerdotes do Opus Dei, José Maria Hernández de Garnica. Na Guerra Civil Espanhola, na década de 30 do século passado, ele é colocado em um caminhão em que todas as pessoas seriam fuziladas. E, de repente, um carcereiro disse a ele: "Tu desce." E ninguém me impediu. E assim Deus o salvou da morte. Tu desce. Tenhamos claro, nossa vida está nas mãos de Deus. E nós? Estamos vivendo de fé? Alcançamos graças de Deus? Estamos roubando verdadeiros milagres de Deus por nossa fé? Uma outra história interessante, contam de São João Bosco, que atendia a capela de uma pequena cidade do interior, onde uma grande maioria da população estava envolvida com a agricultura e dali ganhava o seu ganha-pão. O prenúncio de uma perda da colheita e da iminente falta de água preocupava a todos. Então, o zeloso sacerdote conclamou o povo a fazer uma novena de missas para pedir chuva. A igreja local voltou a ter os seus bancos tomados e até disputados nos horários de missa. E a qualquer momento do dia se poderia encontrar também ali homens e mulheres com oração, com velas acesas. No primeiro dia da novena, não havia espaço para todos, ficando muita gente de pé e na rua. Ao final da homilia, São João Bosco repetiu a crítica à falta de fé e o pedido de abertura dos corações. E arrematou afirmando que a fé é uma atitude sincera de acolhida e que Deus certamente traria a chuva do último dia daquela novena, e foi a tônica de todas as homilias daquela novena. Se houvesse firmeza na fé, iria chover no último dia da novena. E eis que chegou essa data. Lá estavam os fiéis esperançosos, em grande número, rezando, entoando cânticos. O padre, prestes a começar a última missa da novena, pediu ao sacristão para espiar o céu, que lhe disse: "Está inteiramente azul, só há uma nuvenzinha lá longe, no horizonte." Saiu então da sacristia e deu uma olhada geral na multidão que se aglomerava dentro e fora do templo. E totalmente confiante se dirigiu ao povo, que em silêncio aguardava a realização das suas promessas. E disse São João Bosco: "Nas 8 missas anteriores eu não afirmei a vocês
que era necessário ter fé? E que assim a chuva viria até nós no dia de hoje? Disse ou não disse? Fez uma breve pausa e prosseguiu. Onde está a fé que eu pedi a vocês? Temos aqui centenas de pessoas que afirmam ter fé em Deus e a certeza de que hoje vai chover. E apontando para o povo, concluiu: mas não vejo entre vocês gente de pouca fé, um único guarda-chuva. E antes de iniciar a distribuição da comunhão, ventos fortes começaram a soprar, trovões começaram a ressoar, e as chuvas benfazejas e desejadas começavam a chegar. Choveu bastante. Impressiona a fé de São João Bosco. E como ele também diz que a fé é operativa, se as pessoas acreditavam que ia chover, como São João Bosco tinha prometido, por que não tinha ninguém com guarda-chuva? Era normal que tivesse. Confiamos assim em Deus? Ou a nossa fé vacila? Será que eu não deixo entrar muitos pensamentos humanos de achar que a nossa vida se explica com razões humanas simplesmente, do ambiente que não é bom, dos defeitos das pessoas com quem convivemos, de sorte ou azar? Será que a minha vida não passa a ser uma espécie de tentativas humanas, erros e acertos, de desculpas pelas coisas que não saem bem, de buscar os culpados humanos pelas coisas que saíram mal? E quando dão erradas, será que eu falo muito de limitações de tempo, de capacidade, de ideias, que é preciso novos cálculos, esquemas? E se dão certo as coisas, eu acredito que foi porque eu tenho uma grande capacidade de organização, experiência. Até comento: deixe essa iniciativa comigo, que eu vou levar as coisas do melhor modo possível. A pessoa se apega muito aos resultados humanos. Enquanto a pessoa firme na fé, não se conforma apenas com razões humanas. Pensa nos desígnios de Deus, nos planos de Deus para cada alma, se apoia nas promessas de Deus, nos meios sobrenaturais do cristianismo, no poder da oração, do sacrifício ou mortificação, da santidade de vida. Certa vez um padre perguntou ao cura de Ars por que o seu confessionário ficava sempre cheio e o dele não. E São João Maria Vianney perguntou àquele outro padre: quanto você se mortifica pelos seus paroquianos? Dando a entender que ele se mortificava muito e que era por causa disso que o seu confessionário estava cheio. A nossa fé se manifesta também no poder da oração, como Jesus prometeu: eu vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, e quem busca, acha, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. É o poder da oração, que é imensa, e nós confiamos nisso, que Deus ouve as nossas orações. Uma vez um rapaz perguntou ao Beato Álvaro de Portillo, começou a fazer a pergunta dizendo: padre, às vezes eu rezo a Deus e ele me escuta. E às vezes, e Dom Álvaro interrompeu, dizendo: Deus sempre escuta. Se não dá aquilo que nós pedimos, é porque dará algo ainda melhor. Deus sempre escuta e quer o nosso bem. Se nós temos essa fé, Deus dará graças ainda maiores. Por último, rapidamente, nossa fé tem que ser operativa. A fé sem obras é morta. A fé nos leva a cuidar as pequenas coisas do dia a dia, sabendo que Deus nos dá graça através dessas coisas também, a ser perseverante no cumprimento do dever, na nossa vida de oração, retomando a luta que decaiu,
esforçando-nos para semear muito no apostolado, sem cansaço. E terminamos a nossa oração sobre a fé, recorrendo a Nossa Senhora, que pôde ouvir aquele elogio de Santa Isabel, movida pelo Espírito Santo. Feliz tu que acreditaste, porque se cumprirão as coisas que da parte de Deus te foram ditas. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.